Você pode se assentar. Como é bom estar aqui na casa do Senhor, não é? É bom demais estar aqui. Domingo passado eu estava lá em Quito, né? Como os irmãos sabem, estava ali falando, ministrando ali aos pastores. Mas pelo fuso horário eu pude participar dos cultos de manhã e à noite pela internet. Mas, como eu disse de manhã, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que estar aqui, de estar aqui juntos como família do Senhor, celebrando a Deus, ouvindo a voz do Senhor aqui nesse lugar. Bom demais estarmos juntos e que Deus nos dê a cada dia essa alegria de estarmos juntos como filhos amados do Senhor, aqui nesse lugar, a casa de Deus, lugar onde eu e você nos dedicamos ao Senhor e juntos vivemos em comunhão, estudamos a Bíblia, louvamos ao Pai. É bom demais estar aqui. Que Deus possa colocar no coração de cada um, de você que está aí na sua casa agora, esse desejo de estar aqui presencialmente. Nós estamos no ano de busca da santidade, esse é o nosso tema, buscar a santidade. E nessa noite eu quero falar sobre uma vida de santidade, baseada a mensagem de hoje na história de alguns jovens. Nós terminamos o mês com foco na juventude, foi o mês de agosto, né? E foi no mês de agosto de um ano, há muitos anos atrás, a primeira vez que eu vim pregar aqui nessa igreja, convidado pela juventude através da vida do Fabinho, e a partir dali, Deus nos direcionou para vir para cá, né? A minha família e eu, e já vamos completar 17 anos aqui. O tempo passou, o Fabinho é ocupado disso, né? E nós estamos aqui, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali no livro de Daniel. Nós vamos refletir sobre vida de jovens que viveram um caminhar consagrado a Deus, comprometido com o Senhor, e por isso eles se tornaram referência positiva, eles levaram o nome do Senhor a ser exaltado, até mesmo por aqueles que não conheciam ao Senhor em momento nenhum, porque nós vivemos um tempo desafiador para a igreja do Senhor. Nós vivemos um tempo de grandes lutas, de grandes bênçãos e de um desafio como povo de Deus numa terra que se perde em meio às trevas do pecado, uma sociedade que está corrompida e perdida, muitas vezes sem saber para onde ir, e Deus quer usar o seu povo. E Ele quer usar um povo cujo coração está aquecido por Ele. Deus quer usar um povo cujo coração está em chamas por Ele, está ardendo por Ele. Um coração cujo altar está ali inflamado pelo Senhor em todo o tempo. Quando Deus dá ordem aos sacerdotes, eles tinham ali a ordem de manter a chama acesa ali no altar. E para manter a chama acesa no altar, toda manhã eles tinham que remover as cinzas, porque a cinza só dá fumaça. A cinza, eu aprendi isso com o churrasqueiro. Não é que quando você raspa a cinza da churrasqueira, dá menos fumaça, quando o carvão está limpo. E para que a nossa vida não seja uma vida cheia de fumaça, mas sim de um fogo santo pelo Senhor, a gente tem que estar limpando as cinzas que representam o passado, para viver o novo de Deus, que mantenha o nosso coração aquecido pelo Senhor, porque Deus ele não se agrada daquilo que é morno. Lá em Apocalipse, o Senhor fala sobre isso. Ele fala sobre uma igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna, mas a mensagem vai para o anjo da igreja, vai para a liderança daquela igreja, dizendo, o coração nem é frio e nem é quente, é morno. Deus ele quer que eu e você estejamos em chamas realmente pelo Senhor. Isso já foi tema de um mês da juventude aqui, mas o nosso coração aquecido pelo Senhor em todo o tempo, para vivermos essa santidade. A palavra santidade você já sabe, não é? O que é santo é aquilo que é consagrado ao divino, que é consagrado a Deus, que é separado para o Senhor, separado para a glória de Deus, e as nossas vidas devem estar assim, separadas. Na verdade, o verbo não é estar, é ser. Nossas vidas devem ser separadas pelo Senhor e para o Senhor, para que Ele seja exaltado e glorificado na nossa vida. E hoje eu quero desafiar você. Esse texto desafiou meu coração a viver uma vida aquecida pelo Senhor. Nós estávamos ali
em Quito, num congresso para pastores e líderes sobre evangelismo. E eu cheguei e estava ali recebendo os pastores, e chegaram alguns pastores da Guatemala. E eles vieram, uma viagem longa, e eu os recebi e disse: onde vocês vão dormir? Eles disseram assim: pastor, a gente não tem onde dormir. Era uma semana de congresso. A gente não podia perder a oportunidade de ouvir de Deus. Um deles vendeu seu carro para comprar as passagens. Nossa Associação Billy Graham bancou ali a hospedagem no hotel, a alimentação durante toda essa semana, e cada um providenciou a sua forma de ir. E aquele pastor, ele vendeu seu carro para pagar a passagem de todas as pessoas ali, para que pudessem ir receber de Deus. E eles chegaram lá sem um lugar para dormir, com a mochila nas costas, com uma viagem de fé. Eu sei que eu vou dormir em algum lugar, mas eu não sei aonde, mas eu vou para lá. Porque eu não posso deixar de ouvir de Deus nessa conferência, nesse congresso. Eram corações aquecidos pelo Senhor, buscando mais de Deus, buscando mais intimidade com o Senhor e crendo que o que eles precisavam seria provido pelo Senhor ao longo do tempo. E nós tivemos experiências incríveis ali naquela semana, naquela cidade. Mas eu quero falar para você sobre Daniel e os seus amigos, não é? O nosso amigo Ananias, o Misael e o Azarias, mais conhecidos como Mesaque, Sadraque e Abidnego. Mas esses não são os nomes reconhecidos por nós, porque esses foram os nomes dados pelo rei a eles, mas os nomes que eles receberam de seus pais, e para o judeu o nome tinha importância, tinha significado, eram esses nomes: Ananias, Azarias, não é? e Misael, os amigos do Daniel. E esses jovens, eles são exemplo para mim e para você de uma vida de santidade, uma vida que demanda intimidade com o Senhor. Eu e você recebemos pressões todo o tempo, e quando nós temos intimidade com o Senhor, nós mantemos a nossa fé ali firme diante do Senhor, inabalável diante do Senhor e diante das pessoas em todo momento. O texto de Daniel vai falar no capítulo 1, e eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta nesse texto. Diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir.
Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. A história vai continuar por aí, mas eu quero falar sobre alguns princípios de uma vida de santidade a partir da história desses jovens. O primeiro princípio de uma vida de santidade é que uma vida de santidade, ela decide não se contaminar. Veja o que diz o versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Veja só a situação. O império mais poderoso do mundo tinha dominado o reino de Judá. Nabucodonosor era o cara para aquela sociedade daquela época. Era o homem mais poderoso. Mandava soltar e mandava prender. Decidia vida e morte. Esse cara manda escolher algumas pessoas para servi-lo. Mas antes de servi-lo, essa galera precisava ser preparada. Eles estavam ali na corte do homem mais poderoso. E esse homem mais poderoso do mundo mandou separar comida da sua mesa, bebida da sua mesa, para dar a esses jovens, para alimentá-los, para oferecer a eles os prazeres que ele tinha na sua corte. Esse era o quadro, né? Humanamente falando, Daniel estava doido. Como é que ele vai fazer uma desfeita dessa para o rei? Como é que ele vai fazer uma desfeita dessa para o homem mais importante do mundo, mais poderoso do mundo? Como é que ele vai dizer que tudo aquilo que está na mesa desse homem mais poderoso do mundo é impuro? E dizer isso para o cara que podia determinar a sua morte, que já havia dominado o seu reino. Ele estava ali como cativo. Ele estava ali como prisioneiro, ele estava ali como um servo para ser preparado, que nem era considerado pronto para servir ao rei. Tinha que passar por 3 anos de preparo para depois servir ao rei. E esse indivíduo, nessa hora aí, vira e diz: não quero. Eu não quero me tornar impuro. Uma vida de santidade é uma vida que rejeita a impureza de tudo que está ao seu redor, de tudo aquilo que nos impulsiona, que nos pressiona para viver uma vida diferente do propósito de Deus para a nossa vida. Nós vivemos numa sociedade cheia de convites para o pecado, cheia de armadilhas o tempo inteiro, cheia de mentiras, cheia de justificativas, para que possamos negar os propósitos de Deus. Viver a infidelidade ao Senhor, muitas vezes, significa rejeitar os princípios do mundo, e as pessoas ao nosso redor, além de não entenderem, não aceitam essa postura. Riem de você, por você ser um jovem, ser um adulto, uma pessoa da melhor idade, que escolhe o caminho da santidade, o caminho da consagração a Deus, o caminho de rejeitar a tudo aquilo que o mundo oferece. As pessoas começam a achar estranha essa maneira de viver. Contudo, nós sabemos que aquilo que para o mundo é loucura, para Deus é sabedoria. É essa dependência que eu e você devemos ter do Senhor para rejeitar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Nós vivemos um tempo de muita polarização. E a palavra de Deus virou um livro ultrapassado para algumas pessoas, e isso não é verdade para o próprio Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela está afiada como uma espada que separa a medula de nossas vidas. Ela é uma palavra viva que não tem erro, uma palavra viva que tem todos os ensinos que eu e você precisamos para uma vida consagrada ao Senhor. E Daniel e os seus amigos decidiram rejeitar as impurezas. O pastor Billy Graham disse uma vez que a salvação, ela é de graça, mas o discipulado custa toda a nossa vida. Viver seguindo ao Senhor Jesus é dizer o que o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu nego aos meus próprios desejos para viver a vontade do Senhor em todo momento. Todo momento cumprindo a vontade do Senhor, que nem sempre é igual à minha vontade. Mas em obediência ao Senhor, eu sigo cumprindo os seus propósitos para a minha vida. Daniel, ele poderia desfrutar o que todos ali poderiam dizer do bom e do melhor. Imagine o povo cativo que estava pelas ruas da Babilônia, limpando e servindo. Todos esses gostariam de estar no palácio, dormindo no conforto, com o lençol de seda pura.
com o melhor do vinho, porque o que servia ao homem mais poderoso do mundo não eram produtos de segunda categoria. Daniel poderia, aos olhos humanos, desfrutar do bom e do melhor, só que ele preferiu desfrutar do melhor ainda que ele tinha, que era tudo que Deus havia preparado para a sua vida. Sabe, eu e você fazemos escolhas todos os dias, desde o momento que despertamos até o momento que vamos dormir. Dizem os especialistas que a cada dia nós fazemos em torno de 2.000 escolhas, desde que acordamos, a roupa que vamos vestir, as mulheres a cor do batom, a rapaziada o tênis que vai usar, como é que vai, que ônibus pega, como é que você vai para o trabalho, para a escola, e assim todas as escolhas que nós fazemos, até o pijama que vamos colocar à noite para dormir, aqueles que usam pijama. Temos que descobrir agora que existe pijama, né, João? Então, existe roupa para dormir. Você faz escolhas todos os dias da sua vida. Eu também. Nós fazemos escolhas. E essas escolhas, elas devem ser pautadas pelo Espírito Santo de Deus que nos dirige. Pela palavra de Deus, a palavra viva, a Bíblia, que nós entendemos como a inerrante, infalível palavra de Deus, deve então orientar as nossas escolhas em todos os instantes. Nessa noite eu quero levar você a refletir. As escolhas que você tem feito são escolhas que agradam a Deus? São escolhas que estão coerentes com a Bíblia, a palavra de Deus? Daniel e seus amigos resolveram rejeitar aquilo que estava contaminado. Sabe, hoje diz por aí que tudo é descartável. Seus amigos são descartáveis, sua família é descartável, a igreja é descartável, tudo é descartável nesse ambiente que nós vivemos agora do fast food. Quando um amigo, entre aspas, escreve alguma coisa na rede social que não me agrada, eu vou lá e termino a amizade, bloqueio. Não deixo que ele veja mais as minhas postagens e não quero ver as que ele faz também. E assim nós vivemos nos acostumando a descartar aquilo que não nos agrada. Uma palavra baseada na Bíblia que não nos agrada é descartada. A Bíblia é questionada. Os princípios da Bíblia são questionados. Mas não é isso que esses jovens viveram. Eles disseram, isso aqui é puro, é santo, é precioso. E eu não vou permitir que nada contamine o que Deus tem para mim. É isso que você tem feito? Você tem levado a sério as escolhas que você faz diante do Senhor? Sabe, gente, às vezes, eu hoje tenho 56 anos, todos sabem, né? Tem 30 anos que eu caminho com o Senhor. E às vezes eu não levei a sério algumas escolhas feitas na juventude. E assim como eu, talvez você também, se pudesse voltar atrás, anos atrás, faria diferente muitas escolhas que você fez. Só que não dá para a gente voltar atrás. Não dá para a gente pegar uma máquina do tempo e voltar em determinado dia, em determinada hora, e mudar uma palavra ou uma escolha. O que dá para fazer então, pastor? Redimir a minha vida diante do Senhor agora, dizendo, Senhor, faça com que o meu futuro seja diferente. Me liberte da culpa do passado e me ajude a viver uma nova vida, consagrando a minha vida e dizendo, eu não vou me contaminar mais. Eu me contaminei até agora, mas agora eu não vou me contaminar mais. Eu vou rejeitar aquilo que aos olhos humanos pode ser bom demais, mas aos olhos de Deus é maldição para a minha vida. Eu e você precisamos estar atentos a esse discernimento que o Espírito Santo nos dá. Uma vida de santidade é uma vida que rejeita a contaminação do mal. Sabe qual é a grande brecha que se abre? Uma frase que diz assim, nada a ver. Isso não tem nada a ver. A infidelidade começa numa carona despretensiosa dada a uma pessoa, um colega de trabalho do sexo oposto. Uma palavra não pensada, uma escolha não bem feita. E ali começa a destruição, e aí, quando você precisa usar a expressão, isso não tem nada a ver, é porque tem tudo a ver e você só está querendo justificar a sua escolha. Cuidado com essa expressão. O mundo vai dizer isso para você, jovem, o tempo inteiro. Ser virgem até o casamento, isso tem nada a ver. Aproveita aí, tenha prazer sexual, ande na promiscuidade mesmo.
Curta a sua vida, porque a vida é curta e você precisa aproveitar os prazeres da vida. É nessa hora que eu quero dizer para você, sabe onde estão os prazeres da vida? Em Deus, somente nele. Sabe, querido, às vezes eu estava assistindo no voo para cá uma série lá, e aí falava da infidelidade de um líder político, e aí o repórter e a esposa desse líder era muito mais bonita que a pessoa com quem ele adulterou. E aí o repórter vira e diz assim: rapaz, você tem filé mignon e trocou por hambúrguer de carne de segunda? Sabe que, às vezes, você está fazendo isso, querido. O inimigo, ele começa a turvar a sua visão, e você começa a olhar para uma outra pessoa fora do seu casamento, fora do seu namoro. A fidelidade, ela deve ser constituída desde o seu namoro. Seja fiel, tenha uma pessoa a quem você vai direcionar o seu amor, porque Deus direcionou o seu coração, que essa é a pessoa que Ele separou para a sua vida. É assim que nós devemos viver, nessa convicção. E quando eu tenho essa convicção, eu não permito que nenhuma armadilha do mal, que possa parecer um banquete, venha trazer lavagem, comida podre para a minha mesa. Cuidado com o que o mundo está oferecendo. Em primeiro lugar, eu preciso rejeitar o que é impuro, para viver uma vida de santidade. Em segundo lugar, uma vida de santidade não dá ouvidos às mentiras do mundo. Olha que interessante que acontece nesse texto. Esse texto, o homem lá, preocupado, no versículo 10, o servo diz assim: aquele homem disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou que a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça. Aquele homem acreditava que se Daniel e os seus amigos não se alimentassem da mesa do rei, eles poderiam ficar mais fracos, poderiam ficar abatidos. E às vezes o mundo diz isso: olha, você está se privando de tudo isso aqui que eu tenho para você. O diabo diz: olha, eu tenho tanta coisa aqui para você, você vai ficar aí, esse jovem apático, esse adulto apático, venha aproveitar os prazeres. Se você não aproveitar dessa mesa do rei contaminada, você vai parecer um cara fraco, abatido, não alimentado, franzino. Mas sabe, o que te mantém forte é o que Deus tem para você, é o alimento que vem do trono da graça de Deus, é um alimento puro que vem, uma água cristalina que jorra do trono do Senhor. É isso que alimenta a mim e a você e faz de nós pessoas fortalecidas no Senhor para enfrentar todas as mentiras que o mundo vai colocar diante de nós ali. Sabe, o Eclesiastes vai dizer assim: ô jovem, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Consagre-se ao Senhor, experimente a mesa farta e pura que o Senhor tem. O mundo está chamando todas as gerações para o prazer da carne, mas o apóstolo Paulo vai dizer que a carne, ela deseja tudo aquilo que é contrário ao Espírito. E a mentira é essa: olha, se você abrir mão dos prazeres da sociedade, você vai ser uma pessoa, não vai ter alegria. Você não vai curtir a vida, você vai desperdiçar a sua vida, não importa quantos anos você tem, aproveita os anos da sua vida, deixa esse negócio de Deus para lá. Como Deus é generoso mesmo, Ele vai te perdoar. Quando você estiver morrendo, tu pede perdão. E essa é a mentira. E aí pessoas começam a dizer assim facilmente: pastor, eu estou deixando a Jesus porque eu quero curtir a vida, lá na frente eu volto. Esse cara está deixando o melhor de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas para isso eu preciso fechar os meus ouvidos para as falácias do mundo. Venha aproveitar a vida. O melhor que eu posso aproveitar a minha vida é vivendo para o Senhor Jesus. É em intimidade com Ele, é em louvor e adoração ao Senhor, é recebendo dEle a direção em todo momento. Colocando diante do Senhor todas as minhas escolhas, e aquelas das quais eu me envergonhar, eu tenho que pedir perdão ao Senhor e pedir perdão às pessoas a quem eu decepcionei, para que então eu possa prosseguir vivendo a verdade bíblica e não a mentira do mundo.
O mundo vai dizer para mim e para você, vocês são fracos, e nós somos. Vocês são pecadores, e nós somos. Mas se nós dermos ouvidos a essa voz que diz quem nós somos, a voz do inimigo dizendo, vocês estão derrotados, vocês são perdedores. Mas existe uma voz, que é a voz de Deus dizendo, vocês são meus filhos amados. Eu tenho perdão para vocês, eu tenho recomeço para vocês, eu tenho restauração para vocês, eu tenho restituição do que foi tomado de vocês, eu tenho vida para vocês e vida abundante, uma vida muito mais abundante do que o que esse mundo aí está oferecendo, uma vida santificada ao Senhor. Não dá ouvido às mentiras do mundo. As mentiras do mundo vão dizer, desista da sua família, procura outra pessoa melhor para você, desiste do seu casamento, desiste dos seus filhos, estão te dando muito trabalho, deixa eles para lá. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele nunca desiste de nós. Quer curtir a vida? Viva para Jesus. É a melhor curtição que você pode ter. Deus, Ele não é um estraga-prazer, muito pelo contrário, Ele é a fonte do prazer eterno. Ele é a fonte do prazer que não acaba nunca. Porque Ele mesmo providenciou para mim e para você um caminho. Na verdade, Ele é o caminho. E o próprio Senhor Jesus vira e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o que a sociedade diz hoje? A sociedade diz hoje que qualquer caminho leva a Deus. Que qualquer forma de amor vale. Mas a forma de amor que vale é aquela pautada na Bíblia. Na palavra de Deus em todo tempo. Não dê ouvidos às mentiras do mundo. Uma pessoa que decide viver e busca viver em santidade, em primeiro lugar, decide não se contaminar, rejeitar os convites do mundo. Em segundo lugar, não dá ouvido às mentiras. Em terceiro lugar, não se prostra diante dos ídolos desse tempo. Lá no capítulo 3, vai dizer que o rei Nabucodonosor tinha feito uma estátua sua própria, de 27 metros. Está lá no capítulo 3, a partir do versículo 4 de Daniel. E a ordem era, quando as trombetas tocarem, quando os instrumentos soarem, então, geral precisa se prostrar diante dessa imagem. Devem se prostrar e se ajoelhar e adorar ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Aí nessa hora só estavam ali o Ananias, o Azarias, né? E os amigos ali, os três ali, e o Misael. Eram os que estavam lá. E aí eles se curvaram diante da estátua, não foi isso que aconteceu? Eles se prostraram ali, né, e adoraram. Não. Na hora que todo mundo se ajoelhou, eles ficaram em pé. E sempre tem um dedo duro. E apareceu um dizendo, ô rei, olha só, aqueles três lá se prostraram, não. Como é que é assim? Não. Eles ficaram lá e não se prostraram diante da sua imagem. Traz essa galera aqui. Vocês estão malucos? Vocês fumaram, estava molhado? Por que vocês não se prostraram diante da minha estátua ali? Ô rei, olha só, não vou prostrar não. Nós não vamos nos prostrar diante de outra imagem. Vou jogar vocês na fornalha. Pode jogar. Se Deus não nos livrar, tá bom. Se Deus nos livrar, Ele será exaltado. Os caras estavam diante do homem mais poderoso do mundo, que deu uma ordem para todo mundo, e eles decidiram ali não se prostrar diante daquela imagem. E sabe por quê? Eu penso, sabe por que eles não foram consumidos no fogo da fornalha? Porque eles já estavam em chamas. Quando você junta fogo com fogo, incendeia muito mais ainda. Se eles estivessem mornos, se eles estivessem frios, mas eles estavam ali e foram jogados naquela fornalha, porque os seus corações ardiam por Deus e eles não queriam se dobrar diante de outro ídolo que não fosse o próprio Deus. Nós vivemos um tempo de idolatria. Algumas pessoas idolatram a si mesmas, é o chamado narcisismo. Narciso foi aquele cara que, quando ele viu pela primeira vez o seu rosto refletido numa poça d'água, ele se apaixonou por ele mesmo. E ele disse assim, uau, como eu sou lindão, como eu sou bonitão. E ele passou a ser o foco da sua própria vida. As pessoas hoje estão buscando o seu próprio prazer. Elas estão buscando tudo para elas mesmas, para si mesmas. Sabe, irmãos, as redes sociais, elas viraram um negócio. Sabe o que é a rede social? É um site para você divulgar você mesmo.
Você vai comer num restaurante, pleque. Você vai viajar, pleque. Tudo é postagem ali. Você presta conta da sua vida para o mundo inteiro. Porque, olha que lugar bonito que eu estou, olha que comida boa que eu estou comendo, olha o exercício legal que eu fiz na academia, olha não sei o que eu. Querido, será que você é o seu primeiro ídolo? Será que você e eu estamos entronizando a nós mesmos no nosso coração, ao invés do próprio Deus, do próprio Senhor? Aqueles jovens estavam ali se curvando diante de Deus ou do ídolo de Nabucodonosor? Eles disseram, eu só me curvo, nós só nos curvamos diante do próprio Deus. A gente vive uma sociedade que está confusa, irmãos. Está polarizada demais. E eu e você devemos olhar e perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Eu quero render a minha vida diante do Senhor. Porque hoje nós vivemos nessa sociedade onde eu e você precisamos ser aceitos. Então, se você quer ser aceito, fazer parte da nação, entendeu? Deixa o seu time ali, né? Tem time aqui no Rio de Janeiro que a torcida inteira cabe numa Kombi. Então, já não dá mais ali, né? Tem outros times aí que estão perdendo a sua torcida. Tem time que pode ter 2 agora, porque um na segunda divisão, pelo jeito, não vai sair, e outro na primeira. Mas você quer ser aceito, faz parte da nação rubro-negra, que é a maior nação. As pessoas precisam ser aceitas. E, às vezes, para elas serem aceitas no grupo da faculdade, da escola, do trabalho, da vizinhança, elas começam a se curvar diante de práticas que se tornam ídolos. Qual é o ídolo do seu coração? Chama-se Jesus. Ele tem direcionado, toda a sua adoração é direcionada para Ele, toda a sua alegria está em servir ao Senhor. Aqueles jovens negaram, eles desafiaram o homem mais poderoso do mundo e não tiveram medo, porque eles sabiam e eles confiavam no cuidado de Deus na sua vida. Eles não duvidaram do socorro do Senhor, mas se o socorro do Senhor não chegasse naquela fornalha, eles veriam a glória do Senhor na eternidade. Eles sabiam disso. Para negar a esses princípios e ídolos da sociedade, eu preciso ter coragem. E onde eu recebo coragem? Na intimidade com o Senhor, no fluir do Espírito Santo no meu coração, porque o apóstolo Paulo diz que o Senhor ele não nos dá um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. E é ser ousado dizer não a todas aquelas práticas que estão ali nos empurrando por um caminho diferente do que Deus vai pensar de mim. As pessoas muitas vezes estão preocupadas, o que vão pensar de mim? O que os meus colegas na faculdade vão pensar de mim se eu disser publicamente que sigo a Jesus? O que os meus colegas de trabalho? O que as pessoas ao meu redor vão pensar de mim? E quando eu começo a pensar na minha popularidade no meio da galera, eu esqueço de pensar na minha fidelidade ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles jovens ali, amedrontados poderiam, por um exército, por um rei poderoso, mas eles tiveram a ousadia de dizer, eu não vou me curvar, nós não vamos nos curvar diante do ídolo construído por seres humanos. Quarto lugar, uma vida de santidade é uma vida de unidade. Imagina se um dos 3 saísse correndo e se curvasse diante daquela imagem, daquela estátua. Os outros iam se sentir inseguros. Opa, um correu, será que eu vou ficar e o outro vai correr, eu vou acabar ficando sozinho aqui? Mas não, os 3 ficaram juntos. É para morrer na fornalha, nós vamos juntos, mas nós 3 não vamos desistir. Nós vamos enfrentar todas as consequências da nossa fidelidade ao Senhor juntos. Nós não vamos nos abandonar, nós não vamos falhar, nós juntos não vamos nos prostrar. A igreja do Senhor Jesus precisa de unidade. Os 3 estavam ali, foram até o final juntos. Ninguém ali negou a sua coragem e saiu correndo. Os 3 estiveram juntos ali. Querido, olha para a pessoa que está aí do seu lado, pode ser o seu cônjuge, pode ser alguém da sua família, pode ser seu irmão em Cristo. Não abandone essa pessoa,
no meio da jornada cristã. Não desista. Se ela parar no meio do caminho, não deixa para trás, volta para buscar. Vamos, irmãos, eu estou cansado, eu vou te ajudar, se apoia no meu ombro, eu vou carregar você agora, até você renovar as suas forças e caminhar. É assim que a gente tem que seguir, enfrentando as lutas, juntos. O estamos juntos não pode ser apenas um jargão, tem que ser uma realidade. Vamos juntos, vivendo a vontade do Senhor para a nossa vida. Unidade diante do Senhor, porque juntos nós podemos avançar sobre as trevas do pecado. Todas as experiências que nós temos vivido na praça de Heliópolis têm sido tremendas. Ontem foi mais uma noite incrível. E só foi possível acontecer o que aconteceu na praça porque a galera estava junta. Se não fossem ali todos montando uma equipe, um exército servindo, cada um na sua área, não haveria acontecido o que aconteceu ontem à noite, e as pessoas que se renderam a Jesus, e as pessoas que pediram ajuda. Só aconteceu isso, pessoas pedindo ajuda contra a depressão, no meio de uma praça pública. Isso é incrível, porque ninguém está preparado ou está animado a reconhecer publicamente a sua fragilidade. E aquelas pessoas ali se renderam, e não se preocuparam com o que os outros iam pensar, mas se renderam ali pedindo ajuda contra a depressão, porque havia uma galera unida com um propósito. O propósito ali de Ananias, Misael e Azarias era honrar ao nome do Senhor. E eles estavam unidos nesse propósito, e unidos nesse propósito, eles não retrocederam. Nós, como igreja do Senhor, não podemos retroceder. Nós devemos ter uma aliança entre nós, que é fruto de uma aliança com Deus. Porque essa unidade que vem entre nós é porque o Espírito Santo nos une apesar das nossas diferenças e nos leva a caminhar mais para frente. Avançando, devemos ter uma aliança entre nós. Qual foi a última vez que você renovou com o seu irmão a sua aliança com ele? Olha aqui, querido, eu vou estar do seu lado. Se você escorregar, a minha mão vai estar estendida para te ajudar a levantar. Mas o meu dedo nunca estará apontando a sua queda. Muitas vezes nós somos juízes e acusamos as pessoas, ao invés de estender as mãos para que elas possam caminhar conosco. Não é hora de dedo apontando, é hora de mão estendida, é hora de unidade. Esses amigos, eles estavam unidos num propósito, e nós só temos como igreja do Senhor um propósito: exaltar ao nome do nosso Senhor. E se alguém falhar conosco, nós devemos liberar perdão, assim como já fomos perdoados. Mas experimentar essa unidade que nos leva a caminhar juntos. A unidade é algo tão importante para Deus que Jesus, no momento próximo de ser ali crucificado, ele diz: eu oro para que eles sejam um. Foi o pedido do Senhor. Eu não oro só por eles, mas por aqueles que vão crer em mim através deles, e oro para que eles sejam um. Nós devemos ter unidade entre nós. Nós só temos um inimigo. E o seu inimigo não é o irmão que está aí do seu lado, ou no banco da frente, ou no banco de trás. O seu inimigo é Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Veio para destruir a sua vida, a sua alegria, a sua paz. Mas maior do que o que está no mundo é o que está em nós. E quem está em nós é o Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, o Criador de tudo e de todos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que apesar de toda a sua glória, olha para mim e para você e diz: eu quero que vocês sejam um, em mim e entre vocês. Aqueles jovens venceram, e eles venceram em último lugar, para encerrar, porque uma vida de santidade é uma vida que experimenta fé verdadeira. Por quê? Eu estou falando de fé verdadeira porque existe fé falsa. Existe a fé nas pessoas. O salmista vai dizer: alguns confiam em seus cavalos, nos seus carros, mas nós confiamos no Senhor dos Senhores, no Senhor dos Exércitos. Há uma fé verdadeira. Esses jovens estavam ali e eles viraram e disseram assim: olha só, o Nabucodonosor,
Nós não precisamos nos defender do Senhor, não. É o nosso Deus ali, ó. Se nós formos já tirados na fornalha, o Deus vai agir. E sabe o que aconteceu? Quando eles foram jogados na fornalha, o rei olhou e disse: mas não eram 3 que a gente jogou lá? É, mas tem 4. E o quarto parece um filho dos deuses. O próprio incrédulo reconheceu que havia alguém especial naquela fornalha. E aqueles jovens experimentaram o fruto da sua fé. Fica imaginando a cena. Abre a porta da fornalha, um calor daqueles. O calor era tão intenso que o texto da Bíblia diz que os soldados que iam jogar esses 3 na fornalha morreram queimados pelo calor intenso. Naquela hora ali, eles poderiam virar e dizer assim: opa, esquentou demais, Senhor, eu tenho o meu limite aqui, né? Mas agora a chapa está quente demais, espera aí, deixa eu voltar lá e adorar aquela estátua e me livrar da fornalha. Não, aqueles jovens foram jogados na fornalha. Fé verdadeira é aquela fé que permanece ali, crendo no socorro do Senhor, quando a gente não vê a solução. Quando o ser humano vira e diz: não tem jeito. Quando o sonho maior da nossa vida é negado e todo mundo que provavelmente entende do assunto diz: não tem saída. Mas é o Senhor que tem a última palavra, e quando eu permaneço ali na fé, eu vou esperar o agir do Senhor. Eu lembro de Abacuque dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja azeitonas na oliveira, ainda que não haja gado ali no pasto, ainda que não haja nada disso, eu continuarei exultando no Senhor, o Deus da minha salvação. É essa vida de fé verdadeira. Eu não consigo olhar a saída, mas eu sei que Deus vai abrir a porta que deve ser aberta. Ele vai direcionar a minha vida, mas eu não vou desistir. Eu vou resistir a todas as pressões para viver uma vida consagrada a Deus. Quem somos nós diante do Senhor? Quais são as escolhas que nós temos feito? Quais são as respostas que nós temos dado? O Senhor, quando nós vivemos uma vida, eu ia chamar o louvor para já estar aqui, quando nós resolvemos viver uma vida para Deus, uma vida consagrada ao Senhor, sabe o que a gente experimenta? A presença de Deus ali ao nosso lado. Aqueles jovens foram jogados na fornalha, mas eles estavam sozinhos? Não, o texto diz que o próprio Deus estava ali com eles. Querido, na hora que a chapa está quente demais, olhe para cima. Como o salmista diz: eu elevo os meus olhos para o monte e me pergunto: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando eu vivo uma vida consagrada para Deus, eu vivo crendo que o Senhor vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Aquela sabedoria que eu não tenho em mim mesmo, aquela força que eu não tenho em mim mesmo. Mas que Deus faz algo que me surpreende, porque Ele é poderoso para fazer. É assim que nós devemos viver, nessa presença do Senhor que nos fortalece, que nos direciona. Você nessa noite está se sentindo fraco, sem forças para continuar, Deus renova as suas forças. Você não sabe como seguir, olhe para o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho em todo o tempo. Você não tem sabedoria para resolver os problemas, busque e peça ao Senhor, porque Ele nos dá sabedoria generosamente. Ele nos dá autoridade de vida, Ele nos dá ousadia, Ele cuida de nós em todo o tempo. Aqueles jovens foram para dentro daquela fornalha. Daniel disse: não vou comer dessas imundícias que estão na mesa do imperador, porque eles tinham fé verdadeira, uma fé depositada em Deus. Esse Deus que está aqui nesse lugar agora, que está no seu lar, no seu lugar de trabalho, você que nos acompanha pela internet, esse Deus onipresente. Porque quando eu sinto essa presença do Senhor na minha vida, pertinho de mim, eu me sinto seguro. Sabe, quando eu era criança, não tem muito tempo assim, que eu estava em alguma situação de medo, e eu olhava e via o meu pai lá longe, eu corria direto para o pai, porque eu sabia que perto do meu pai, eu estava seguro e protegido. Para mim, naquela perspectiva de criança, ele era um gigante e eu um pequenino.
E eu corria para os braços do meu pai e eu sabia que ele ia me proteger. Deus é Pai. Ele está pronto para nos acolher e estender os seus braços poderosos sobre nós, para nos dar segurança, para nos dar consolo, para renovar as nossas forças e poder experimentar algo sobrenatural. Algo sobrenatural é algo que não é natural, que a gente não pode vislumbrar pelos nossos olhos, mas que Deus faz e nos revela. Hoje nós agradecemos a Deus pela vida do Miguel, um presente na vida da Aline e do Rafael, que veio do nada, mas veio enviado pelo Senhor, no tempo dele, do jeito dele. É assim a nossa vida. Dezembro, eu e Carla vamos completar 23 anos de casados, felizes, gratos a Deus pela nossa família. Uma família que surgiu do nada, mas veio direto do altar do Senhor para a nossa vida. É viver pela fé verdadeira, que nós vamos experimentar aquilo que não conseguimos olhar com os nossos olhos humanos, porque os olhos do Senhor estão atentos a nós. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos, assim como o céu é mais alto que a terra, diz a palavra de Deus, assim são os pensamentos do Senhor sobre nós. E quando nós buscamos essa intimidade com Ele, nós começamos a conhecer os seus pensamentos e a sua vontade nos é revelada de uma maneira generosa, milagrosa. Uma vida de santidade não é uma vida impedida de alegrias, ao contrário, é uma vida repleta da alegria do Senhor, né, Bill? É assim. É uma vida que a gente nem explica, como o apóstolo Paulo diz, uma paz que excede todo o entendimento, que vem no meio das lutas. Esse Deus está aqui nesse lugar agora, e Ele está esperando que eu e você digamos a Ele o seguinte: aqui está a minha vida, Senhor. Eu quero consagrar a minha vida a Ti. Eu quero pedir a Tua direção, eu quero levar a sério a vida com o Senhor. O Senhor, que é um Deus onisciente, sabe tudo aquilo que eu faço lá no secreto, que só eu sei, ninguém da igreja sabe, ninguém da minha casa sabe, mas o Senhor sabe. Aquele algo que você acha que está escondido, mas que não está, porque para Deus não tem nada oculto. Esse Deus nessa noite está dizendo: vem para os meus braços, que eu sou o bom Pai, que estou aqui para te dar proteção, para te dar segurança, para te dar consolo. Nesse lugar eu me coloco diante do Senhor, me humilhando diante do Senhor, pedindo ao Senhor: me ajuda a viver em santidade. Feche seus olhos, nós vamos terminar. Mas eu não posso encerrar esse momento de culto ao Senhor sem dar a você uma oportunidade de dizer para o Senhor: aqui está a minha vida, Pai. Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que me dê forças para fazer as escolhas certas e resistir mesmo quando a pressão é forte. Não duvidar do seu cuidado, não ter medo das consequências de rejeitar os convites do mal. Senhor, nessa noite eu quero te pedir que os meus olhos fiquem fixos em Ti, autor, consumador da minha fé. Eu quero viver uma fé verdadeira, uma fé direcionada para o Senhor. Senhor, nessa noite, como uma vida consagrada a Ti, eu quero liberar perdão a quem me frustrou. E eu quero te pedir um recomeço. Eu não sei o que nessa noite você deseja colocar diante do Senhor. Talvez você nessa noite queira pedir ao Senhor um fôlego novo para o seu namoro, para o seu noivado, para o seu casamento. Senhor, renova as nossas forças. Senhor, restitui a alegria do nosso relacionamento. Restitui, Senhor, a santidade. Talvez nessa noite seja a noite de você pedir: Senhor, eu quero começar contigo. Eu nunca tive um momento onde eu entreguei a minha vida ao Senhor, mas nessa noite eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Senhor, eu quero nessa noite consagrar mais uma vez a minha vida e renovar contigo
o meu compromisso de viver consagrado e separado para o Senhor. Nós vamos cantar uma canção, eu quero convidar você a colocar-se em pé e vamos encerrar esse momento. Mas enquanto nós estivermos cantando essa canção, que fala: se eu me humilhar no teu altar, e se você nessa noite deseja diante do Senhor, não do pastor ou de alguma pessoa aqui, mas diante do Deus Altíssimo, se curvar dizendo: eu não vou me prostrar diante dos ídolos dessa sociedade, mas eu quero me prostrar diante de Ti, Senhor. Aqui está a minha vida, aqui está o meu casamento, aqui está o meu relacionamento, eu quero viver em santidade ao Senhor. Se você deseja fazer isso, falar isso ao Senhor nessa noite, pode sair do seu lugar e colocar-se aqui à frente. Eu quero encerrar esse momento orando por sua vida, orando pelo seu casamento, pelos seus filhos. Eu não sei o que você nessa noite deseja colocar no altar do Senhor, mas se há algo, venha, eu quero orar por você. Você não precisa contar para mim, mas colocar diante do Senhor, enquanto nós estivermos cantando. Neste lugar, Tu és real. Sim, Deus, Ele está aqui, Ele está aí na sua casa agora, Ele é real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mas alguém quer dizer nessa hora: neste lugar, Tu és real. Você nessa noite quer dizer: Senhor, eu consagro a minha vida a Ti, Senhor. Senhor, eu quero me humilhar diante do Senhor, começar de novo. Totalmente. Pode sair do seu lugar, eu quero orar por você. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ele é a nossa fonte. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Ele é a fonte. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor.
centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Feche seus olhos. Nessa noite você deseja dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja a fonte de tudo na minha vida. Fonte de paz, de amor, de perdão, de santidade, porque o Senhor é santo. Mesmo no seu lugar, mas se você desejar vir aqui e dizer: aqui eu estou, Senhor. Talvez um casal nessa noite queira consagrar o seu relacionamento, namoro, noivado, casamento. Senhor, nós estamos nos humilhando e te pedindo: renova, fortalece, traz alegria. Está todo mundo de olhos fechados agora. Se você está preocupado com o que os outros vão pensar, tire essa preocupação do seu coração e venha dizendo: Senhor, nós estamos aqui buscando, estamos aqui nos humilhando diante de Ti, reconhecendo que nós precisamos do Teu mover na nossa vida. Se você está nessa situação agora, vem aqui, eu quero orar por você. Mesmo durante a oração, você pode vir. É um tempo teu com Deus nessa hora, dizendo: Pai, aqui estou, é isso que eu peço. Jesus, nós estamos aqui nesse lugar. O Senhor é um Deus onipresente, o Senhor está aqui. O Senhor está em cada lar que se abre agora, em cada lugar de trabalho, cada pessoa que ouve a Tua voz nessa hora. Tu és um Deus de milagres, um Deus do impossível, um Deus que faz aquilo que nós não esperamos. Aqueles jovens não esperavam, eles sabiam como que o Senhor ia agir, eles não sabiam como o Senhor ia agir, mas confiaram no Deus da sua salvação. Nós confiamos em Ti, Senhor, e sabemos que só em Ti há salvação. A Tua filha está aqui à frente nesta hora, se prostrando humildemente diante do Senhor, dizendo: eu preciso do Senhor, eu renovo contigo o compromisso de uma vida separada para Ti. Tu és um Deus onisciente, o Senhor conhece o que está no coração de cada pessoa aqui, e aquilo que nós precisamos colocar diante de Ti. Nós te pedimos, Deus, nessa noite, perdão pelas nossas falhas, perdão, Deus, pelas nossas limitações, perdão, ó Deus, pelas escolhas equivocadas, e nós pedimos ao Senhor direção, para fazermos escolhas segundo a Tua vontade, o Teu propósito. Bendito Deus, Tu és o Deus de toda a sabedoria, e a nossa sabedoria, ela é limitada, Senhor, e nós te pedimos: derrama a sabedoria em nós, em nossas vidas. Bendito Deus, em nome de Jesus, abençoa cada lar aqui representado nesta noite. Senhor, que cada casa possa experimentar a Tua presença santa, milagrosa. Meu Deus, que cada um de nós aqui, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas da melhor idade, que cada um de nós aqui experimente a Tua presença, a Tua direção. Renova, Pai, as nossas forças, assim como aqueles jovens rejeitaram o que estava contaminado. Aqueles jovens foram ousados para não se curvarem diante de ídolos. Que o Senhor faça isso conosco e nós nos prostremos somente ante a Tua presença e a Tua majestade. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa. Tu és um Deus onipotente, nenhuma luta que estamos enfrentando é maior que o Teu poder e a Tua graça. Por isso, Deus, Tu que és onipresente, onisciente, onipotente, atue em nossas vidas. Tira de nós o que não Te agrada. Renova, Pai, as nossas forças e nos permita experimentar a alegria que vem do Senhor, a esperança que vem de Ti. Nós Te louvamos por essa noite aqui nesse lugar. Nós Te louvamos por tudo que vivemos juntos aqui. Obrigado, Senhor.
Nós pedimos que o Senhor abençoe essa semana que começa hoje, ó Deus, e por onde formos, que as pessoas ao olharem para nós, percebam em nós vidas separadas para Ti. Abençoe, Deus, nosso caminho de volta aos nossos lares. Renova em nós a força, a alegria e o poder que vem do Teu trono de graças. Que nenhuma pessoa aqui pense em desistir da sua vida, desistir da sua família, desistir de uma jornada contigo, mas que todos nós possamos viver na dependência do Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te pedimos, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, o nome soberano, o nome generoso e invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão que está aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada. É muito bom estarmos aqui, celebrarmos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Viva nessa alegria que vem do Senhor. Deus te abençoe. Desculpa aí aquela hora, tá?